O Muhammad me achou num post do Instagram sobre receita de comida árabe. Eu estava perguntando sobre alguns temperos que eu pensei que talvez eu não achasse no Brasil e sobre o que eu poderia substituir para ficar com um sabor parecido ou semelhante. E ele me escreveu várias dicas, mostrou links de lugares para eu comprar e eu fiz do jeitinho que ele indicou e a receita ficou absurdamente gostosa. A gente se respondia lá mesmo, nos comentários do post público. E depois eu voltei lá para agradecer ele e mandei fotos no privado para que ele visse como tinha ficado a receita. A partir daí, nós começamos a conversar. Primeiro, porque ele ficou maravilhado e falou que eu cozinhava muito bem. E segundo, porque ele estava praticando inglês e eu também. Eu lembro dele ter comentado que eu parecia ser uma boa cozinheira. E eu sempre erro tudo. Na verdade, o que eu só consigo fazer mesmo é a tal da comida árabe. Eu não sei se é interessante falar, mas o Muhammad tem 30 anos e mora no Egito. E eu 27 morando no Brasil. Depois dessas conversas pelo direct no Instagram, ele me perguntou se a gente poderia fazer uma chamada de vídeo, porque ele estava encantado comigo e com o papo que a gente estava tendo, que ele nunca conseguiu conversar tanto tempo assim com uma pessoa. Eu gelei um pouco porque eu sou muito insegura. Eu não tenho autoestima alta. Desde pequena na escola eu sempre fui muito caçoada, porque eu não sou aquela mulher do padrão de beleza europeu. E eu cresci e isso não mudou. Eu fiz academia, eu sempre fui a mais cheinha da sala. Mesmo eu fazendo academia na adolescência e agora, eu chego perto de um padrão, gostosa. Mas nunca fui magra e nem curvilínea. E tá bem longe de eu ter segurança física, de eu me achar bonita. Eu cheguei a conversar com ele de que eu era muito insegura e de que, além de tímida, eu não me sentia bem porque eu não me achava bonita. Talvez não seria uma boa ideia fazer essa chamada de vídeo. Então, pouco a pouco, dia a dia, ele foi me elogiando e eu mandei algumas fotos. Ele elogiou muito meu cabelo, meu olhar, o meu rosto, disse que eu tinha um rosto muito bonito de boneca. E conforme ele foi falando e me elogiando, eu fui pegando confiança para fazer a chamada de vídeo. Eu fiz tremendo essa chamada de vídeo, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque a gente se conectou muito rápido. Eu lembro que a gente ficou conversando por umas 4 horas e eu nunca tinha feito isso com ninguém. Eu falei, nossa, tem alguma coisa de diferente nele, tem alguma coisa que não tem como eu controlar e ele também não estava controlando. Quando eu desliguei a chamada, eu me senti mais viva, revigorada e ele era muito bonito, pelo menos para mim. Ele também falou que tinha me achado muito bonita e que era besteira tudo que eu tinha falado. Desse modo, a minha segurança foi assim, deslanchando, porque eu nunca tinha falado com um homem que tivesse me tratado e me elogiado dessa forma. A gente passava horas conversando sobre a vida, fazendo piadas. Eu ria muito, parecia uma besta no vídeo rindo. Ele também ria bastante, parecia, sabe aquelas paqueras de adolescente? Eu me senti uma pré-adolescente. Passando uns 3 meses de conversa, do nada, numa chamada de vídeo, ele falou que estava apaixonado por mim e que ele queria uma coisa séria comigo, ele queria casar. Só que ao mesmo tempo ele estava com medo de falar isso porque a gente morava muito longe e ele sabia que ele não teria condições tão cedo de ir me visitar para começar alguma coisa, mas que ele já não estava aguentando mais e que ele precisava falar isso para mim. Eu tenho que dizer que eu também estava com grandes sentimentos por ele, mas achava que não tinha chance, que era só um bate-papo besta. E quando ele falou, eu simplesmente concordei. Eu falei, não, na verdade eu também tô assim já há um tempo.
Quando eu comecei a falar, eu nunca soltei tanta verdade assim de uma vez para uma pessoa. Eu sempre me seguro bastante, porque eu não confio nem em mim e nem nas outras pessoas. Mas para ele eu fui falando. E no meio do que eu fui falando, eu falei que eu poderia esperar. A gente estava conversando já há muito tempo e que uma hora ele ia conseguir, né, juntando dinheiro e que eu iria esperar ele sim. Então a gente fez tipo que uma promessa. Nós dois prometemos continuar conversando e fazer de tudo para se encontrar e depois casar. As pessoas falam que quando tem que dar certo, o universo conspira. E talvez isso tenha sido um sinal, mas a conexão que a gente tinha, ou pelo menos o que eu sentia, parecia tão forte que eu não conseguia enxergar que só coisas ruins foram acontecendo uma atrás da outra. Ele perdeu o trabalho, não conseguiu visto, não tinha dinheiro, começou a praticamente passar fome com toda essa inflação que estava no Egito. Eu cheguei a mandar dinheiro para ele comer. E eu acompanhei ele, né, no vídeo, no mercado, ele comprando as coisas, me mostrando o valor, me mostrando que realmente tinha gastado o que eu mandei para ele com comida. Só que ele tava ficando muito mal e muito envergonhado por isso. Então, aos poucos, a gente parou, assim, de fazer tanta chamada de vídeo. E ele focou em achar um trabalho porque ele não se sentia bem com toda essa situação. Em pouco tempo, ele conseguiu um trabalho para guiar pessoas, né? Guiar turistas. Não era registrado, mas foi a única coisa que ele conseguiu. E dessa forma, ele não aceitava mais meu dinheiro de jeito nenhum. Só que também ele ficava muito mal porque era uma coisa que ele sabia que ele não ia crescer, que ele não ia conseguir juntar dinheiro para vir me ver. E ele já tava ficando muito envergonhado e triste ao mesmo tempo. Começou a chorar no vídeo, a não querer fazer vídeo e mandava que tava com saudade, mas depois que não queria conversar porque ficava depressivo. Foi uma fase horrível. Nós ficamos assim por um ano. Eu tentava mandar currículo dele aqui no Brasil, ele também mandava de lá, colocava com o meu endereço para ver se mudava alguma coisa, mas ninguém chamava nem para entrevista. E ele nesse trabalho onde estava cada vez mais cansativo, cada vez mais ele se distanciava de fazer vídeo. Tinha a chamada de vídeo que ele só ficava olhando para mim, chorando, chorando. E eu fui trazendo isso para mim, sabe? Foi ficando um peso para mim também. Eu fiquei muito ansiosa, muito depressiva. Não queria sair para passear com amigas ou para curtir a vida. O meu único foco era conseguir encontrar com ele, e ele também estava do mesmo jeito do outro lado da câmera. Depois de 2 anos, a gente chegou no limite de entender que ele não ia conseguir se desenvolver nesse trabalho e também não conseguia mais nada no Egito. E que a única saída seria eu ir para o Egito e não ele vir ao Brasil. Só que eu trabalhava de telemarketing e no momento eu não tinha nenhum dinheiro guardado. Então teria que rolar o tempo de eu trabalhar para depois conseguir ir. E isso na minha cabeça ia ter que ser mais de um ano, porque eu tinha que gastar com as coisas da minha casa e ainda guardar para uma viagem. Eu ganhava muito pouco. Então eu fiz o quê? Eu pensei, eu posso trabalhar de madrugada, né, atendendo na emergência. E à tarde eu posso trabalhar e comecei a trabalhar numa rede de fast food. Era tudo muito corrido, eu tava cansada, triste, com crises grandes de ansiedade, com distúrbio hormonal. E com tudo isso eu ainda só comia o que eles me davam, porque eu não queria gastar muito com dinheiro. E sempre era tudo muito gordo. Eu acabei engordando mais ou menos uns 8 quilos. Depois de mais ou menos meio ano, assim, a gente seguiu forte, fazendo chamada de vídeo quando dava. Eu já tinha um dinheiro e eu resolvi fazer a chamada de vídeo e contar pra ele que eu iria. A gente chorou copiosamente nessa chamada de vídeo. Ele falou que não acreditava que eu realmente iria. Ele falou que nunca ninguém focou e foi tão determinado a fazer alguma coisa por ele, e que ele estava vendo todo o meu esforço, todo o meu desgaste, e que era a hora dele falar que ele realmente queria casar comigo, que era para eu ir já com os documentos, porque a gente ia casar.
Só que para tirar os documentos eu ia precisar de mais dinheiro, então eu fiquei mais um tempo para pegar o dinheiro, para tirar todos esses documentos. Eu lembro que eu contei para minha mãe e minha mãe foi na costureira, arrumou o vestido dela que ela tinha de noiva para eu levar. Foi um dos momentos mais especiais da minha vida. Eu senti que teve uma diferença nesse mês, que a gente conversava muito menos. Mas ele falou, e eu também estava sentindo, que era ansiedade, porque a gente já ia se ver mesmo, de verdade. Então era como se um pouco da batalha já tivesse sido vencida. E a gente não precisasse gastar tanta energia e tanto esforço como a gente fez. Levou mais ou menos uns 3 anos para tudo isso acontecer e eu consegui me arrumar, resolver e ir. Chegou o grande dia e eu fui. Tentei aproveitar ao máximo a viagem, mas fiquei muito cansada porque eram 3 dias de viagem. Lógico, eu comprei a mais barata, então as escalas demoravam um dia, enfim. Eu tentava não pensar nisso, tava ali animada porque foi a primeira vez que eu viajei de avião. Deu tudo certo, eu não errei nada. E chegando lá, eu mandei mensagem para ele, tremendo. Ele me respondeu e eu mandei uma foto mostrando aonde eu estava esperando ele. Passaram mais ou menos uns 30 minutos e ele não chegou, então eu mandei mensagem para saber o que estava acontecendo. E ele me explicou que a mãe dele pediu para ele comprar algumas coisas, mas que ele já estava indo, para eu ficar tranquila. Passaram mais 2 horas, eu mandei mensagem e ele falou para eu ficar tranquila que ele estava chegando. Depois disso, o meu celular descarregou e eu fui procurar um lugar para carregar. Só que eu colocava para carregar e ele não ligava. Eu fiquei desesperada porque ele não chegava no ponto, né, que eu tinha mandado da foto. E também eu tive que ir para outro lugar para carregar o celular, então eu não podia ficar indo no ponto para ver se ele estava lá. E o celular não ligava novamente. Eu falei, meu Deus, e agora? É melhor eu começar a andar e procurar ele, porque com certeza ele foi pro ponto que eu mandei da foto, eu não tava lá. E aí ele me manda mensagem, o meu celular não liga. E como que eu vou fazer? Porque eu não tenho o número dele, porque tá no celular, mas eu não consigo ligar o celular. Então eu comecei a andar ao aeroporto e eu perdi a noção do tempo. Eu não sei por quantas horas eu fiquei andando e procurando ele. Até que eu respirei fundo, fiz uma oração, coloquei meu celular de novo para carregar e finalmente o meu celular ligou. Quando eu liguei o celular, não tinha nenhuma mensagem. E aí eu pensei que a internet podia, o Wi-Fi do aeroporto podia não estar conectando. Tentei ver com algumas pessoas, mas estava conectado, eu conseguia mandar mensagem para outras pessoas e ele também não estava em lugar nenhum. E eu pensei que ficar rodando ia ser pior, porque era melhor ficar parada no ponto onde a gente tinha combinado. E nessa hora eu mandei de novo mensagem para ele, então, para ver por que ele não tinha respondido. E eu mandava mensagem e não chegava, só chegava tipo um pauzinho, não chegava os 2 pauzinhos. E eu não tava entendendo, eu falei, mas será que ele veio, ficou bravo e foi embora, achou que era algum golpe pelo tempo que eu fiquei? Mas não tinha nenhuma mensagem dele perguntando, cadê você? Eu não tô te achando, não tinha nenhuma ligação. Eu comecei a chorar de desespero. Encontrei uma brasileira, por coincidência, e ela escutou toda a história e falou para eu me acalmar, que talvez isso poderia ser golpe, poderia ser que esse homem nem existisse. Mas eu falei para ela, não, mas eu falava com ele todos os dias no vídeo, eu tenho aqui o documento dele, não tem como ele não existir, ele tava me respondendo até esse momento, com certeza ele deve ter ficado bravo porque não me encontrou, só que eu também não tô conseguindo falar com ele, talvez, sei lá, o celular dele tenha desligado e ele tá voltando para casa para carregar. Comecei a pensar várias coisas, ou então teria acontecido algum acidente com ele no meio do caminho. Porque se fosse golpe, ele não iria me responder quando eu chegasse no aeroporto. Ele me respondeu por 2 vezes. Não tinha muito sentido. Ele ia assumir antes de eu chegar no aeroporto. Ela me acalmou. Não era a primeira vez dela no Egito, então ela me ajudou a ir pro hotel que eu tinha reservado, tudo. E eu fiquei lá. Assim, eu não tomei banho, não consegui comer, eu não conseguia pensar, eu só ficava parada olhando pro celular, porque eu tinha certeza que ele ia aparecer
pra me explicar o que aconteceu. Tipo, tinha que ter acontecido alguma coisa muito estranha e eu confiava nele pra saber que se fosse alguma coisa ruim, ele não ia ficar me mandando mensagem até a hora do aeroporto. Tipo, desculpa, mas eu fiquei respondendo e repetindo isso várias vezes pra todas as pessoas que eu conversava, porque não tem sentido. Tava pensando em pegar o documento dele e procurar em hospital. Começou a passar um monte de loucura pela minha cabeça. Isso foi no primeiro dia. Eu não consegui fazer nada. No segundo dia, eu consegui tomar um copo de água. E todo mundo preocupado comigo, mas eu não nem respondia. Falava, olha, eu tô dentro do quarto do hotel, eu não vou sair daqui. E eu também não quero falar. É só pra vocês saberem que tá tudo bem comigo aí no Brasil. Mas é isso. No terceiro dia, ele me respondeu e falou que agora ele teria coragem e força para falar comigo no vídeo o que tinha acontecido. Eu fiquei desesperada, comecei a xingar ele, comecei a falar, meu Deus, eu tô achando que você morreu, que aconteceu algum acidente grave, o que que aconteceu? E ele no vídeo, ele ficava quieto, ele não conseguia falar. Parecia que era algum segredo, alguma coisa muito ruim que ele não poderia me contar assim tranquilamente. Depois de uns 10 minutos, ele falou: "Olha, eu tô tentando falar, eu não consegui falar isso pra você no aeroporto, foi muito difícil. Eu não conseguiria falar isso pra você no aeroporto e por isso que tá levando todo esse tempo." Ele confessou pra mim que ele foi até o aeroporto e que ele me viu, mas que ele não teve coragem de chegar até mim. Quando ele me olhou no aeroporto, ele notou que todas as chamadas que nós fizemos praticamente nesses 3 anos, ele tinha visto só do meu rosto para cima. E quando ele olhou o meu corpo no aeroporto, ele viu que era muito diferente do que ele imaginava, que eu era gorda e que não dava para notar isso no vídeo, porque o meu rosto parecia o rosto de uma mulher magra, um rosto angelical e muito bonito, e que ele não conseguiria se relacionar com uma mulher que tivesse aquele corpo. Ele disse que não conseguiria me beijar ou sentir prazer ou atração e que quando ele me olhou, tudo isso desconectou dele e ele não teve coragem de ir até mim para falar isso olho no olho no aeroporto. Nessa hora, eu comecei a questionar e a chamar ele de louco e a questionar por quê e falar tudo que eu tinha feito e todas as noites de sono que eu perdi, todo o trabalho, toda a minha depressão e como eu estava ansiosa e que por isso eu tinha comido muito e que eu poderia mudar isso. Eu comecei a me humilhar mesmo de desespero e ao mesmo tempo tentar buscar alguma explicação do lado dele ou alguma forma disso se resolver. Eu nem pensava no que ele realmente tinha falado sobre eu ser gorda. E ele falou pra mim que não tinha como resolver, que ele não queria resolver, que realmente ao vivo ele não tinha se sentido bem olhando pra mim e que ele não conseguiria chegar perto de mim, que ele não queria me encontrar nunca mais. Ainda falou que isso foi desleixo meu, que eu teria que ter me cuidado todo esse tempo, ou que se eu tivesse esse corpo, e ele falava esse corpo como se fosse algo monstruoso ou algo grotesco. Ele falava assim, você tinha que ter me avisado como se fosse algum defeito, como se fosse uma anormalidade. Então, se eu tivesse esse corpo, eu teria que ter comunicado ele, mandado fotos, que ele estava acostumado a conversar com meninas de corpos normais. Eu comecei a chorar de soluçar e falar para ele que eu tava lá, que eu tinha investido meu tempo, que eu tinha investido a minha grana e que tudo que ele tinha prometido para mim, eu realmente sentia e era real, e se ele não se importava com tudo isso,
E ele falou que ele tentou, mas ele não conseguia chegar perto de mim, que ele não se sentia bem com a minha aparência. E eu falei, mas eu tô aqui, tipo, tem uma viagem e não sei, a gente não pode nem ser amigo? Ele falou que não. Teve um momento que ele falou que eu tava maior que a mãe dele, que a avó dele, que ele não tava acostumado com isso e que realmente ele se enganou pelos sentimentos e por tudo que ele tinha falado, que eu devia deletar isso da minha cabeça, porque quando ele me encontrou, ele viu que não era real. A todo momento ele falava como se fosse uma doença, como se eu tivesse que realmente me tratar, e o único lugar que eu acho que ele me encontraria lá para levar era num hospital. Ele chegou a questionar o que eu comia, se eu conseguia fazer exercícios, era como se eu fosse muito maior, como se eu fosse aquelas mulheres que não conseguissem levantar da cama, sabe? E não, eu não tava tão fora do peso assim. Eu visto 40, no máximo 42. Ele terminou o assunto falando que eu precisava cuidar da minha saúde, que era mais importante do que ter uma relação nesse momento, que seria muito difícil para mim achar alguém que me encontrasse e não olhasse primeiro para minha aparência. Ele falava como se só o meu rosto fosse bonito e como se o meu rosto não se encaixasse com o resto do corpo, como se o resto fosse muito deformado ou perturbado ou deturbado. Terminando a chamada de vídeo, ele me bloqueou em todas as redes e nunca mais eu soube dele. Faz tempo que eu não falo no fim do vídeo, né? Gente, essa menina é uma menina normal, assim, assim, falando fisicamente. Se fosse assim, eu falaria pra vocês. Mas ele colocou ela como uma pessoa debilitada, uma pessoa doente, e não existe isso. A menina é uma mana de corpo como a maioria das brasileiras, um corpão. Ela não é debilitada. Vou deixar um desenho aqui com o formato do corpo da mana para vocês terem uma noção. Né, daquelas mulheres que realmente são obesas, que ficam na cama, que não conseguem se movimentar, porque é isso que o cara descreveu dela, e não, ela tem a vida dela normal, faz exercício, tem um corpão, não existe nada disso que ele falou pra ela. E da minha parte fica a reflexão, né? Não vale a pena ir atrás de ninguém. Se a pessoa tem um desejo mesmo, ela que venha. E se ela não tem condições e não tá dando certo, às vezes é o universo falando, né? E aí a gente não escuta, vai até o final pra dar aquela batida forte. Então, assim, gente, se não tá dando muito certo e o cara não age ou não tem dinheiro, eu aconselho a deixar pra lá sempre. Porque se for para acontecer, o universo vai ajudar, entendeu? Se não for, você pode chegar até o fundo do poço insistindo. Até a próxima história do canal.